Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus. Hoje realizaremos a segunda parte do segundo episódio da série Conhecer Jesus. Episódio este que foi dividido em 3 partes, para que não ficasse muito longa a sua duração. E nesta série conheceremos Jesus de uma forma que irá lhe surpreender pela riqueza de detalhes. Então, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora e marque o sininho para receber as notificações da sequência desta série com muitos episódios. Se ainda não assistiu aos primeiros episódios, ao final do vídeo é só clicar no link. Já neste episódio de hoje, em continuidade cronológica da vida de nosso Salvador, continuaremos abordando a vida de Jesus, sua infância, em especial o desenvolvimento intelectual e moral de Jesus. Será que Cristo experimentou como homem um crescimento real? As circunstâncias humanas influenciaram o crescimento de Jesus? As línguas aprendidas por Jesus, a influência escolar no crescimento do Salvador, o papel da sinagoga no desenvolvimento de Jesus, a influência das Sagradas Escrituras na formação intelectual do Salvador, o exemplo do lar e dos pais, o Espírito Santo como educador de Jesus. Então fique conosco, pois depois da vinheta, Jesus quer se revelar um pouco mais para você. Convinha que a infância de Jesus tivesse testemunhas, mas não estava nos planos de Deus que Jesus se revelasse logo a todos por uma série de milagres. Assim, durante longos anos, ele levou uma vida inteiramente quieta, cujos mistérios vamos analisar agora. Ao seu redor havia um silêncio tão grande que os habitantes de Nazaré, entre os quais ele crescera e alcançara a idade adulta, não viram nele mais do que um simples carpinteiro. Devemos lembrar que, de todos os evangelistas, Lucas é que melhor nos permite conhecer a natureza humana do Verbo encarnado. Esse evangelista é o que nos ensina acerca do crescimento de Jesus, pois isto faz parte do seu plano narrativo. Assim, antes de falar sobre os progressos intelectuais e morais do Filho de Deus, Lucas relata as diferentes fases do seu desenvolvimento físico, mostrando-o ainda no ventre materno, em seguida como bebê e depois como um menino de 12 anos. A primeira dessas referências, a que antes aludimos, é muito significativa. Em Lucas 2,40, o evangelista nos diz: "E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele." À medida que Jesus se desenvolvia fisicamente, sua sabedoria também aumentava, conforme depois estudaremos. E a palavra sabedoria deve ser levada em consideração em sua concepção hebraica, como sinônimo de inteligência. Por fim, a graça de Deus estava sobre ele. Este terceiro dado se refere à alma do menino, na qual a graça, a misericórdia e o favor do céu se uniram para protegê-lo e dirigi-lo. Admiremos a disposição humilde do Filho de Deus, que voluntariamente se tornou homem, submetendo seu crescimento físico, intelectual e emocional a todas as condições normais de vida. Seu crescimento ocorreu sem entorpecimentos, sem enfermidades, sem problemas. Assim, durante seus primeiros anos, Jesus não foi aquele menino prodígio que os evangelhos apócrifos descrevem, que fazia pássaros com barro e lhes dava vida. Isto teria sido contrário ao plano divino, plano segundo o qual Jesus deveria permanecer humilde, oculto e desconhecido dos homens, até a sua aparição ministerial na história. Além disso, imaginar Jesus realizando contínuos milagres durante o tempo de sua infância está em contradição evidente com a história evangélica, que nos mostra que em Caná ele realizou seu primeiro milagre, no princípio de sua vida pública.
e que seus compatriotas ficaram extremamente surpresos quando o viram falar como profeta e executar ações maravilhosas. A cada ano, os judeus deviam fazer 3 peregrinações até Jerusalém e ao templo, por ocasião das solenes festas da Páscoa, do Pentecostes e dos Tabernáculos. Disse Lucas: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. O Talmud fala de crianças de 3 anos, cujos pais as levavam ao templo sobre seus ombros, e de crianças de 5 anos, a quem os pais davam a mão para ajudá-las a subir os degraus do santuário. Se o evangelista declarou a idade de Jesus, não foi somente para fixar a data exata do episódio, mas principalmente pela importância que a cidade tinha entre os judeus. No Talmud, a maioridade religiosa de um judeu ela é fixada aos 13 anos. 5 anos é a idade para começar o estudo das Escrituras, 10 anos para estudar a Mishnah, 13 para se tornar sujeito aos mandamentos e prescrições da lei mosaica, o Bar Mitzvah, que é filho de preceito, ou Ben HaTorah, filho da lei. No judaísmo atual, ele é chamado de Bar Mitzvah, isto é, filho do preceito, justamente por ter plenas condições de cumprir a lei. Mas é importante que se diga que esse não era um costume dos tempos de Cristo. A menção mais antiga dele data do século XIII. Alguns acreditam, no entanto, que as raízes do Bar Mitzvah retrocedem aos dias de Cristo e que esse episódio de Lucas indica algum tipo de passagem existente já naquele tempo. É possível, mas especulativo. E por que Lucas cita 12 anos e não os 13 anos previstos no Talmud? Como proposta para resolver essa desarmonia de informação quanto aos 12 anos de Cristo, Dr. Rodrigo Silva, na Enciclopédia da Vida de Jesus, ele informa que alguns autores apresentam explicações diversas. A cerimônia de Jesus aos 12 anos era uma preparação para o Bar Mitzvah. Como as viagens eram difíceis de se realizar, uma oportunidade faria com que os envolvidos aproveitassem o momento para antecipar ritos religiosos e a contagem inclusiva usada pelos judeus fazia com que uma criança de 12 anos e 1 mês já fosse considerada uma criança de 13 anos. Esse talvez fosse o caso de Jesus. O fato curioso é que, por alguma razão, Maria se perdeu de seu filho depois da festa. E ambos, ela e José, voltaram a Jerusalém. Talvez pensassem que Jesus estava junto com outros parentes, visto que estas viagens eram feitas em caravanas em virtude da distância de Nazaré a Jerusalém, ser percorrida em pelo menos 3 dias. Interessante observar que, num primeiro momento, nem Maria nem José notaram a ausência do menino, cuja conduta nunca havia sido para seus pais motivo da mais leve inquietude. Logo, ele não tinha necessidade de ser continuamente vigiado, pelo contrário, merecia inteira confiança e até por conta da idade que acabara de alcançar. É preciso ter assistido à partida de uma numerosa caravana oriental para constatar a confusão que costuma reinar em torno disso. Múltiplos grupos se formam e se agitam em uma confusa mistura. Ouvem-se gritos ensurdecedores de pessoas que se chamam e se procuram mutuamente. Tudo é um ir e vir entre bulício e agitação. Imaginem a cena em que finalmente começa a partida. Muitos idosos e mulheres montam sobre seus asnos, os homens e os jovens caminham a pé, as crianças que no princípio estavam ao lado do seu pai ou da sua mãe, unem-se ao grupo de amigos ou vizinhos. Então, desta forma, só mais tarde, quando os viajantes pararam para passar a noite
e os membros de cada família se reuniram em um acampamento comum, é que Maria e José, que tomavam conta dos irmãos menores de Jesus, puderam perceber o desaparecimento de Jesus. Foram 3 dias de busca até poder encontrar Jesus no templo, discutindo as escrituras com os doutores do judaísmo. Uma anotação textual chama a atenção. Os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e de suas respostas. Ali, segundo a expressão de Lucas, o menino estava assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, mas não como mestre, em lugar elevado, segundo uma errônea interpretação tem atribuído e divulgado, mas sim ao modo dos discípulos no chão, conforme o costume oriental, nos espaços que os venerados rabinos deixavam livres, colocados em semicírculo. Gostaríamos de conhecer o tema geral dessa espécie de argumentação na qual Jesus teve um papel tão brilhante diante dos doutores, mas o Espírito Santo não quis satisfazer nossa curiosidade neste particular, e não devemos cair na indiscrição de levantar hipóteses que não conduziriam a nada. Nesse aspecto, os escritos apócrifos procederam sem escrúpulos. O Evangelho apócrifo de Tomé diz que o menino se pôs a dizer aos rabinos o número de esferas e corpos celestes, sua natureza e suas operações, que lhes explicou a física, a metafísica, a hiperfísica, a hipofísica e muitas outras coisas mais. Provavelmente não foi isso, mas é bom deixar claro que todos os que o ouviam indicavam a sua inteligência e respostas. O termo original em grego para admiravam significa ficaram fora de si. Na ocasião do reencontro, uma doce queixa escapou do coração de Maria, mas não podemos qualificá-la de reprovação, pois Maria se contentou em deixar que os próprios fatos falassem. Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura, de acordo com Lucas 2,48. A esta dupla pergunta, Jesus respondeu com outras 2. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Jesus também manifestou estranheza. Surpreendeu-se de que aqueles seres tão unidos a ele pelos laços mais estreitos, o de mãe e de pai adotivo, não entendessem. Qual era seu dever máximo, superior a todos os outros, no que concernia a sua conduta pessoal? Outra tradução bíblica melhor expressa sua resposta, pois ele resumiu: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Conforme a interpretação constante de exegetas e teólogos, Jesus atribuiu aqui a Deus o título de Pai no sentido literal e restrito. Em sentido único, Jesus, aos 12 anos, já tinha a compreensão de que era o Filho de Deus, enviado a este mundo com uma missão, diferentemente de muitos intérpretes que defendem um total equívoco e dissonância com as Escrituras, que Jesus não tinha a compreensão de sua divindade. Tem aqueles que defendem que ele adquiriu momentos antes de sua crucificação, e até outros defendem que ocorreu na pós-ressurreição, mas não é isso que os evangelhos nos ensinam. Desde as primeiras palavras que dele conhecemos, Jesus se proclama Filho de Deus, como tantas outras vezes o fará mais tarde. Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Por que aqui me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Quando Maria e José ouviram esta resposta, o assombro deles aumentou. O escritor sagrado acrescenta: e eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Contudo, frise-se
que eles conheciam a origem e a natureza divina de Jesus, como também sua vocação messiânica, mas não lhes havia sido revelado ainda o plano divino da redenção em todo o seu conjunto. Os detalhes concretos deste plano, tal como ia realizar-se na vida de Cristo, permaneciam para eles um mistério, até que pouco a pouco a luz brilhou em seu espírito. Sem este quadro delicado, não teríamos podido suspeitar a trajetória que o desenvolvimento espiritual do Salvador seguiu, nem os atrativos intelectuais e morais com que ele edificava os que viviam ao seu redor. Lucas terminou esta narração com uma reflexão digna de nota. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. Que resume, em termos muito bem expressivos, a obediência do Verbo encarnado durante os 18 anos que ainda haveria de transcorrer, e ainda que não houve nenhuma atitude de insubordinação no ato que acabava de contar. E a educação do menino Jesus? Como ela se desenvolveu? Onde ele estudou? De que maneira e em que condições essa evolução ocorreu? Gostaríamos de levantar o véu que oculta este profundo mistério e descobrir o processo íntimo da formação do caráter de Jesus, como seu espírito se instruiu e foi cultivado seu coração, como ele chegou à excelência superior de sua idade madura e aos sublimes princípios de seu evangelho. Imediatamente depois do admirável episódio no templo, Lucas assinala o crescimento do Salvador. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A palavra grega para crescimento é ambígua e indica algumas vezes estatura e outras a idade. Mas é provável que Lucas estivesse fazendo alusão à estatura, pois antes falara da idade. Contudo, também diz respeito ao desenvolvimento geral de Jesus. Lucas descreveu o crescimento de Jesus em todos os aspectos, desde os 12 anos até os 30. O evangelista apontou 3 fases distintas nesse crescimento: a formação intelectual, o crescimento físico e o maravilhoso progresso que ocorreu em sua alma. Desse crescimento geral, se afirma que Jesus não somente crescia diante dos homens que conviviam com ele dia a dia, mas também e acima de tudo diante de Deus, que esquadrinha os corações e é o único juiz da realidade de nossos progressos morais. Entretanto, esse aspecto íntimo do desenvolvimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no tocante à sua infância, à sua adolescência e à sua juventude, está envolvido em mistérios que os maiores pensadores cristãos não têm conseguido desvendar. Ainda que Lucas tenha assinalado por 2 vezes este crescimento e nos permita vislumbrar a alma do Salvador e seu crescimento em estatura, sabedoria e graça, o evangelista não determinou a maneira exata como esse crescimento ocorreu. Nosso espírito curto e limitado tem muita dificuldade de imaginar o crescimento moral e intelectual do Filho de Deus. Nós somos tardos em entender que a alma de Jesus passou pelas mesmas fases que a nossa, no desenvolvimento de sua inteligência e de seus sentimentos, que ele chegou ao conhecimento como nós chegamos, por intermédio de livros e ensinamentos humanos, pela influência das circunstâncias ambientais, crescendo mais e mais à medida que os anos passavam. Interpretamos com dificuldade as palavras que nos dizem que este crescimento intelectual e moral era tão rico e progressivo como o do corpo, que Jesus crescia tanto em sabedoria e graça como em estatura, porque desde o princípio, desde a sua infância, nós o imaginamos como quem ensina e não como quem aprende. É difícil, apesar das claras e conclusivas declarações nos relatos evangélicos, imaginá-lo adquirindo daqueles que o rodeavam qualquer conhecimento. O problema em nossa compreensão de como Jesus adquiriu os tesouros de sua infinita sabedoria e ciência, como nos ensina Paulo em sua Cristologia de Colossenses 2,3, acontece porque Jesus não tinha somente a natureza humana, mas também a natureza divina, a chamada união hipostática,
E isto cabalmente é o que origina o problema e o torna tão delicado e difícil. Assim, o teólogo ou estudante da palavra que tentar resolver esta questão dentro dos limites de sua inteligência humana, jamais deverá esquecer que Jesus foi, em todas as épocas da sua vida, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nem por um instante a natureza humana dele foi obscurecida ou eclipsada por sua divindade. Antes de tudo, convém inquirir como tem sido resolvido ao longo dos séculos a questão do crescimento intelectual e moral do Salvador. Alguns antigos comentaristas da igreja primitiva já se ocupavam detalhadamente deste assunto. O crescimento de Jesus. Justino Marte concluiu: Jesus crescia ao modo dos homens. Irineu disse: ele veio a salvar todos os homens. Por isso passou por todas as idades, tendo-se feito menino como os meninos, para santificar os meninos. Sendo para eles modelo de piedade, de justiça e de submissão, tornou-se também jovens entre os jovens, para ser também modelo dos jovens. Somente o fato de ter encarnado impedia o Verbo de manifestar ao mundo a plenitude de sua sabedoria imediatamente. Ele teve de aprender a falar a linguagem humana. Eis claramente formulada a distinção entre a ciência divina e a infinita e a ciência adquirida de Cristo. Cristo era verdadeiro homem ao mesmo tempo que era verdadeiro Deus. Seus progressos intelectuais e morais, mencionados por Lucas, são com gosto alegados por alguns comentaristas como prova da perfeição de sua humanidade. A humanidade sozinha crescia em sabedoria, fazendo-se e mostrando-se a todos como instrumento da sabedoria que teria de servir à divindade para operar e resplandecer. Jesus poderia ter adquirido um conhecimento humano perfeito, sem nenhuma experiência exterior pela influência de sua natureza divina, mas como estava no plano de Deus que o Salvador fosse homem perfeito, era coerente que, ao crescimento físico que se efetuava em perfeita harmonia com a natureza humana, correspondesse também um progresso intelectual. Com relação à natureza divina do Salvador, coisa clara é que não havia possibilidade de aumentar em graça, mas não acontecia assim com relação à sua natureza humana. Contudo, entenda que este progresso na graça não supõe que antes houvesse em Jesus a mais leve imperfeição. Ele progredia perante os homens por comparação com o que dele haviam comprovado em seu estado anterior, mas tal estado já era perfeito, ainda que correspondesse a uma idade menos adiantada. Resumindo, nas palavras de Lucas podemos entender que Jesus experimentou o crescimento real. Jesus crescia verdadeiramente em seu triplo aspecto, físico, intelectual e moral. Devemos acreditar na encarnação do Verbo e, consequentemente, em sua humanidade. De acordo com Louis-Claude Fillon, não devemos retroceder tão pouco da ideia de sua formação progressiva. Lucas não retrocedeu, nem os teólogos mais eminentes têm retrocedido. O que nestes tem feito é exatamente interpretar de modo científico a linguagem do evangelista, apontando as restrições à natureza divina do Salvador que sua contingência humana exigia. Entremos agora em mais alguns pormenores. Na educação e na formação dos homens comuns, até dos maiores gênios, as circunstâncias exteriores de naturezas diversas exercem considerável influência. Todos, não é possível negar isso. Somos, em certa medida, fruto do meio em que foi transcorrida nossa infância, nossa adolescência e nossa juventude. Será lícito dizer que, no crescimento moral e intelectual do Salvador, as circunstâncias análogas influíram tanto como em nossa formação acontece. Mas até que ponto essa influência se exerceu? Tentaremos responder a estas delicadas perguntas sempre com o respeito devido à índole excepcional do homem-deus, e reconhecendo sempre que a alma tão perfeita de Jesus não teve realmente mestre, na acepção comum desta palavra. A primeira influência que se oferece ao pensamento é a da pátria, depois, de forma mais estreita, a da cidade ou aldeia onde a pessoa foi educada.
para Jesus, a primeira influência deve ter sido a da Palestina em geral, mas especialmente a da Galiléia, província onde havia um nacionalismo intenso, costumes simples e sólida piedade, mas especialmente ainda a da pequena cidade de Nazaré, cuja conveniência para oferecer sombra à vida particular de Jesus já temos considerado aqui. Termina a segunda parte do nosso segundo episódio da série Conhecer Jesus, em que estamos abordando Jesus, sua infância da manjedoura aos 12 anos. Então, se foi abençoado por este vídeo, dá sua curtida, deixa aí seu comentário, para não perder os próximos episódios desta série, em especial a última parte deste segundo episódio, onde continuaremos abordando o desenvolvimento intelectual e moral de Jesus. Vá agora mesmo e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de ativar o sininho. Um grande abraço e não deixe de continuar conosco e conhecer Jesus em detalhes cada dia mais. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.